Você já foi em algum culto e chegando lá, a igreja era toda pintada de preto, a cor preta? Você já participou de um culto onde de repente as luzes se apagam e começa ali um jogo de luz, flashes para tudo que é lugar? Você já foi ou participou de um culto onde no momento da pregação do louvor, a luz que fica ali naquelas pessoas, no pregador, nos músicos, dá a eles um foco central? Eu acredito que você, se ainda não foi, mas você já viu cultos assim, ou no mínimo ouviu falar, não é? É sobre isso que nós vamos falar, esses cultos ou as igrejas que pintam as paredes de preto, tá bom? Essa é a série Igrejas Estranhas, Doutrinas Estranhas, onde eu sempre trago algumas práticas, algumas formas de cultuar que, no mínimo, parecem estranhas, no sentido de não ter fundamento bíblico. Bom, antes de começar, eu quero dizer que eu respeito todas as pessoas e aquelas denominações que pintam seus templos de preto, beleza, eu vou começar a desenvolver sobre isso agora. Qual a finalidade do culto? Para que a gente se reúne dentro de um templo? Seria a necessidade de adorar a Deus, uma vez que Deus só pode ser adorado entre quatro paredes? É claro que não. Não, Deus não está preso a quatro paredes, ele não está ali dentro daquele prédio como se somente ali ele pudesse ou ele quisesse ser adorado somente ali. Não. Talvez você esteja ouvindo algum barulho, são as crianças dos vizinhos brincando na rua à frente. Mas vamos lá continuar. Então, a gente não se reúne em templo, ou os cristãos quando se reúnem nos templos, que chamados por alguns de igreja, né? Mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo. Nós não nos reunimos porque pensamos que Deus só pode ser adorado ali, embora alguns tenham essa noção, por falta até de conhecimento. O motivo pelo qual nos reunimos é para juntos, o que pode ser feito também individualmente em casa, orar a Deus, cantar louvores a Deus e ouvir a palavra de Deus, uma reflexão, um momento onde nós aprendemos mais da palavra de Deus, a qual nós cremos. Sim, algumas coisas nós precisamos entender como sendo importantes no templo. Por exemplo, quem passa o dia no trabalho, dia corrido, ele não tem tempo para parar um pouco, para refletir, para ler, não tem tempo devido à correria. O culto é um momento onde a gente separa aquele tempo para juntos orar a Deus, cultuar a Deus, adorar, cantando louvores e canções que exaltem o nome de Deus. E, é claro, ouvir a palavra do Senhor. É um momento onde nós nos reunimos para essa finalidade. É claro que pode ser feito em casa também, não apenas no templo, claro que não. Nós podemos adorá-lo em casa também, no quarto, no trabalho também. A vida cristã, ela não está resumida, presa a quatro paredes, tá bom? Eu sei que ainda existe também esse pensamento errôneo. A vida cristã, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Como eu sou como cidadão, como eu sou como funcionário, como eu sou como patrão, como eu sou como o marido, como o filho também. Então, a minha maneira de ser como um todo, ela revela, na verdade, se eu sou um cristão de verdade. Eu nem gosto de colocar essa de um falso cristão, porque se é falso, nem é cristão. Só existe um tipo de cristão que é o verdadeiro. O falso é falso. Ele não existe essa de um falso cristão. Mas beleza, agora que você entendeu por que vamos aos cultos e o que é o culto, bom, veja bem, qual é o motivo? O que motiva algumas pessoas, alguns líderes, a pintarem suas igrejas de preto, a colocar aquele fundo musical emocionante, a colocar jogo de luz e alguns até criar bar lá dentro, né? Qual a finalidade? Porque todos os elementos do culto, a palavra, a oração, o louvor, tudo isso é um conjunto que tem por finalidade exaltar a Deus. Nenhum líder deve chamar atenção para si de qualquer que seja a forma. Nenhum líder. O pregador ele não pode ser o centro do culto, porque senão não é Cristo, é o pregador. Então, tudo que for feito naquele momento de culto público, junto com os irmãos, tem que ser feito sempre para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e a palavra deve ser pregada fielmente, isto é, conforme está escrita. Tá. A pergunta é,
Pintar a igreja de preto é um assunto delicado. Pintar a igreja de preto, as paredes de preto, se coopera, se contribui para a edificação, se o jogo de luz coopera para a edificação, para a pregação, eu não tenho problema nenhum. Se coopera, se ajuda, se é uma ferramenta boa e saudável para que facilite até a pregação, o andar do culto, eu não tenho problema nenhum. Acho muito legal, bem interessante, bem bolado. O problema, eu acredito, que está no seguinte: porque quando as luzes se apagam e desce uma luz sobre um homem, aquele homem passa a ser o foco do culto. O púlpito, o altar, como alguns chamam, esse homem, então, é o destaque. O grupo musical passa a ser o destaque. E a melodia, o som ali de fundo, né, o sonoplasta até, ele costuma aumentar o volume e diminuir conforme o tom da pregação, conforme a parte da pregação. Quando chega aquela parte mais que requer mais atenção, mais emoção, ele aumenta. Então, eu vejo que essas coisas causam, isso ao meu ver, causam apenas uma emoção, uma falsa impressão de arrependimento, e que até as pessoas se convencem de algo, mas na verdade não há conversão verdadeira. O que há é uma comoção, um plano de fundo, e quem é bom de retórica, quem manja de oratória e tudo, com um belo plano de fundo, né, o som ali, instrumental, ele consegue tirar lágrimas de sua plateia, ou ele pode fazer elas sorrirem também. Então vejo que essas ferramentas são perigosas, né? No momento da pregação, colocar um sono de fundo ali, bem triste, melancólico, dramático, ou bem agitado, isso pode ser prejudicial, porque pode gerar na pessoa essa falsa impressão de arrependimento. E ela pode até dizer, não, eu me rendo a Jesus, mas por um momento de emoção, um momento em que ela se sentiu triste com algo através de uma melodia ali mais calma. Você entende o que eu estou falando? Que pode gerar uma falsa conversão, um falso arrependimento, onde a pessoa pensa realmente que se arrependeu, mas daqui a pouco ela para e pensa, não era isso que eu queria fazer, realmente eu fui movido pela emoção, pelo momento. Então, nesse sentido, eu vejo que é perigoso. É perigoso. Pintar a igreja de preto para quê? Para deixar mais moderna, para chamar a atenção das pessoas. O que deve chamar a atenção das pessoas é a palavra sendo pregada fielmente. Não é show, não é teatro, não é uma música que toca o coração das pessoas, não é o jogo de luz, não é um bar dentro de um templo. Nada disso deve chamar a atenção de ninguém. Mas a palavra pregada de forma fiel, de forma honesta e sincera, ela vai causar o efeito, ela vai despertar realmente as pessoas, e aquelas que forem transformadas pela pregação fiel, de fato, elas serão transformadas mesmo, não será apenas uma aparência, uma falsa conversão. Você entende o que eu estou falando? Esse risco de acrescentar elementos na tentativa de modernizar a igreja, de deixar os padrões dos jovens para deixar mais atraente, colocar ali no lugar do púlpito, substituir por um tambor pintado com uma cruz, essas coisas assim, que fica legal, fica bonito, mais destacado, fica, como é que eu vou dizer, mais moderno, mais jovem até, mais descolado, mas que na verdade pode tirar a atenção da palavra e pode tirar o foco da mensagem do evangelho e transferir esse foco, ou até mesmo a glória, para aquele homem, porque as pessoas vão terminar dizendo, olha, rapaz, que equipe de louvor, eles cantam muito, que voz afinada, ou que pregador, mesmo esse pregador é de Deus, porque ele falou muito bonito, ele não errou uma palavra, uma vírgula, ele falou coisas que me fizeram chorar mesmo. Você entende esses riscos de acrescentar elementos ou aparelhagens, ou modernizar as igrejas de uma forma que tire o foco da palavra e transfira esse foco para o homem, chame a atenção o homem e não a pregação. Porque o que Cristo diz? Que nós temos que diminuir, nós temos que sumir, nós não precisamos querer aparecer. O que deve aparecer em nós é Cristo, é a nossa maneira de ser, de falar, de agir, de respeitar, de amar, de cuidar, de socorrer, de perdoar, de amar até os nossos inimigos. É esse o ensino.
Mas quando a gente vai ver em alguns templos é diferente. Tem um homem sendo o foco, a atenção, as multidões correndo em volta de um homem, abraçando ele, aplaudindo ele, como se ele fosse o próprio Deus. Então, na minha opinião, pintar a igreja de preto, as paredes de preto, jogo de luz, os tambores ali no lugar do púlpito, isso tudo traz um grave perigo, porque vai impedir as pessoas de se concentrarem na verdade e elas vão começar a encontrar outro foco. Um homem, um baterista, um músico, uma ornamentação no templo, e daqui a pouco elas vão passar a ir para os templos, para os cultos, ou vamos falar aqui para as igrejas, mas porque elas gostaram. Eu fui lá e gostei daquela parede pintada de preto, eu gostei daquele jogo de luz, eu me senti à vontade e tal. Eu gostei da climatização, eu gostei de toda a organização, de toda a pintura, de tudo mais. Não é a palavra. Eu gostei do pastor tal, porque ele falou bonito, eu gostei disso e daquilo, mas não foi pela palavra. E a fé vem por ouvir a palavra. As pessoas têm que ter em mente que vão ao culto para ouvir a palavra. Não é ouvir a palavra do pregador, não é ouvir o que o pregador quer falar para elas, mas o que a palavra fala. A pregação é uma leitura da Bíblia, é expor ao público só o que está escrito. Isso é uma pregação. Então, pintar as igrejas de preto, jogo de luz, tambor no lugar do púlpito, essas coisas todas, embora seja legal, bacana aos olhos de uns, embora seja descolado, moderna, atraia multidões, vários jovens, a pergunta é, isso edifica em quê? Isso contribui para quê? Isso ajuda em quê na divulgação da palavra fiel? Qual a sua opinião? Comenta o que você acha. Se você vai a esses cultos, eu não estou dizendo para você deixar de ir lá. Eu estou falando para você se perguntar em que essas coisas realmente edificam, tá bom?